Esse mesmo princípio foi verdadeiro ao longo de toda a história de Israel. Quando Moisés disse ao faraó, "Deixe ir o meu povo", foi porque Deus havia anunciado o tempo de colheita. Tinha chegado a hora de Israel se libertar do cativeiro, mas o faraó respondeu, "Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel." Êxodo capítulo 5, versículo 2. O faraó representa o sistema demoníaco de Satanás, incluindo as falsas religiões e a opressão que prende o povo em cativeiro. Antes que Israel pudesse ser liberto, os poderes das trevas teriam de ser abalados. Então Deus atacou o Egito com 9 calamidades naturais. Mas essas 9 tragédias apenas endureceram o coração do faraó. Finalmente veio uma calamidade tão devastadora que todos no Egito, desde o governo até os cidadãos comuns, souberam que não se tratava apenas de a natureza fora de controle. Era Deus falando. O Senhor havia enviado um anjo da morte, e uma noite o filho mais velho de toda a família egípcia morreu. O filho do faraó foi incluído entre eles. Bem no dia seguinte, Israel desfilou saindo do Egito. Cá estava a ceifa vindo imediatamente antes do juízo. Séculos depois, quando Jesus anunciou a colheita madura em Jerusalém, ele sabia que o juízo estava prestes a vir. Alguns anos após, o general Tito e seu exército invadiriam a cidade, e 1.200.000 pessoas seriam mortas. Muitos seriam presos a cruzes e a própria cidade seria queimada. É por isso que Jesus advertiu sua geração. Vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, mas lhes digo, a colheita tem de começar agora. Vocês precisam estar na vontade de Deus, pois a maior calamidade está às portas. Eu os estou comissionando para terminarem a minha obra. O tempo de começar a colheita é hoje. Como Jesus descreveu a calamidade que viria? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porém, antes dessa calamidade chegar, haveria a hora da colheita. O conceito de colheita foi básico para o movimento de crescimento da Igreja dos anos 80. Há mais de 2 décadas, os especialistas em crescimento da Igreja começaram a se concentrar em novos métodos para produzir a colheita. Declararam: a Igreja deixou de ser relevante para a sociedade moderna, está muito tradicional, inatingível e precisa ser atualizada. Temos de nos tornar mais contemporâneos. Não podemos mais nos dar ao luxo de pensar pequeno. Então, os anos 80 foram proclamados como sendo a década da colheita. E a partir daí, nasceu o movimento Sensibilidade com aqueles que procuram, das mega-igrejas. Quase da noite para o dia, igrejas enormes começaram a brotar por todo o país. Muitas destas igrejas, de repente, tinham membros aos milhares ou dezenas de milhares. Algumas construíram dependências lembrando shopping centers, incluindo restaurantes e outras conveniências. O que era chamado de pensar pequeno foi substituído pelo raciocínio corporativo. Os princípios morais das pessoas não deveriam mais ser desafiados. Pelo contrário, a igreja deveria se tornar centrada nas necessidades, ministrando as necessidades das pessoas segundo estas indicavam em pesquisas. Os cultos de adoração incorporaram as tecnologias mais recentes, modernizando a música e oferecendo produções teatrais. Os pastores ilustravam sermões com clipes dos filmes mais recentes, alguns destes filmes com restrições a menores. Segundo a lei, parecia que a grande colheita estava a caminho, mas a década da colheita
provou estar sendo construída sobre o alicerce errado. Um pastor chamado William Chadwick dirigia uma igreja que teve sucesso com esses princípios, mas com o tempo começou a sentir-se culpado por estar tão concentrado em números. Ele escreveu um livro chamado Stealing Sheep, Roubando Ovelhas, no qual cita estatísticas alarmantes. O aspecto mais notável foi que, em 10 anos, não houve crescimento apreciável entre as igrejas evangélicas. Pelo contrário, as mega-igrejas foram constituídas, em sua maioria de transferências de igrejas menores. As pessoas iam à busca da nova adoração estimulante moderna e da programação alimentar para os bebês. Muitos destes que mudaram eram pentecostais. Pior, o movimento das mega-igrejas teve um efeito terrível sobre as igrejas menores. Estas não tinham os recursos para competir com igrejas gigantescas, que ofereciam todos os tipos de avanços e rebuscamento com sua programação centrada nas necessidades. Lentamente, o número das igrejas menores foi diminuindo e muitas acabaram fechando as portas. Um recente estudo feito pelo respeitado grupo de pesquisa Barna mostra que a igreja não só está estagnada, como está piorando. Um fato alarmante é que o número de jovens que frequenta a igreja agora é menor do que antes. Simplificando, o movimento de crescimento da igreja acabou indo para trás em vez de para frente. Finalmente, há uma estatística que me assusta mais do que qualquer outra. Ou seja, só um número diminuto de cristãos alguma vez ganhou uma alma para Cristo. Isso atualiza as palavras de Jesus de que os trabalhadores são poucos. Em toda a cidade por onde viajo atualmente, os pastores me perguntam como construir uma igreja forte, que cresça. Olho essas cidades e vejo vizinhanças pobres, assustadas com as pessoas oprimidas pelo pecado. Sei que Deus promete nos capacitar como ministros, se simplesmente entrarmos nesses campos de colheita que estão por perto, para colher almas. Pode-se construir uma grande igreja com estes pobres e fracos que estão sendo libertos do cativeiro de Satanás. Alguns anos atrás, encontrei a colheita madura no gueto. Aconteceu quando fui às redondezas, onde viviam os líderes das gangues, os viciados, as viúvas pobres, os alcoólatras e as prostitutas. Agora, alguns dos mais fortes ganhadores de almas que conheço são antigos membros de gangues como Nick Cruz. Por todo o mundo, eles estão ganhando multidões para Cristo.